O cara que fala que não gosta de jogar, você é o treinador. Ó, eu tô lá em casa, eu tô meu jogo, mas o cara não gosta de jogar. Porque sintético, desculpa, quantos campos nós jogamos, ou quantos campos você foi dirigir, ou quantos vezes. Era ruim mesmo. Era ruim mesmo, era buraco, irmão. Meu irmão, tinha que tocar a bola, você tinha que dominar a bola já com o pico do buraco. Sabe, se o cara não, que ganha ganha a grana que ele ganha, que 19 jogos fez 1 gol, e 11 jogos consecutivos não fez nenhum. Pô, e não é cobrado por isso, e aí fala que talvez não queira, porque não gosta. Ah, dá uma olhada nos números dele. Ele tá bem? Vamos lá. Você, torcedor corintiano, você que é da imprensa, você que é comentarista. Ai, se fosse eu no Corinthians, 19 jogos, 1 gol. Eu já tinha perdido a posição. Dá uma olhada, 2 assistências. Não marca desde março, semifinal do Paulistão contra o Santos. 11 jogos. Pô, mas que jogador que decide igual esse? Não é uma crítica. Aí é crítica, meu irmão. Se não tá acostumado com crítica, não assiste o programa e nem a família. Ou ninguém. Tá tudo certo. Mas isso aqui é uma vergonha. Isso aqui para um jogador que joga com 3 volantes. Ranieri, Carrilho e José Martínez. E eu sou meia. E eu só tenho que fazer o seguinte, os 2 homens da frente jogar. Um joga ali, o outro joga aqui. E eu não chuto um gol, uma bola no gol. Uma bola no gol. 19 jogos. Isso é muito pouco. E aí vem a minha visão em relação ao sintético e ele dá entrevista. Godoy. Cobrando ele, é uma cobrança que faz jus ao potencial que ele tem, a qualidade individual que ele tem, a habilidade que ele tem, a técnica que ele tem, os fundamentos que ele tem. Que é bom de bola, né? Muito bom de bola. Muito bom de bola. Finaliza muito bem, coloca a bola onde quer. É um jogador privilegiado. Portanto, a cobrança é à altura do potencial que ele tem. Então, tem condições de fornecer mais, sim. Principalmente nessa composição de equipe, quando ele tem a proteção que é dada a ele, que é justamente para jogar e fazer jogar os atacantes. Porém, também tem um detalhe. Qual seria? Ele faz assistência, os caras erram o gol, né? Mas ele tá até pouco de assistência. E aí vem, Veloso, daquilo que você falou, sabiamente, em relação ao meio-campo do Palmeiras. Né? Se eu coloco mais um jogador para fortalecer o meio-campo, que é o Breno Bidon, que entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, fazendo a ala direita, marcando, chegando no pau. Foi muito bem o Breno Bidon e o Charles também. E aí, o Palmeiras tem que se preocupar com isso. Nesse sentido tático, o que você pensa? O Dorival Júnior ele pode criar mais essa dificuldade mesmo, né? Hoje ele não precisa mais resolver a partida, buscar uma vantagem que ele já tem. Claro que se você ficar defendendo uma vantagem dos 90 minutos é ruim. Mas eu acho que a grande diferença também entre esses 2 times é a condição física. O Garro, por exemplo, a gente sabe que não aguenta os 90 minutos. O Yuri, a gente sabe que não aguenta os 90 minutos, embora tenha ficado em campo. O Memphis também, são todos jogadores que estão voltando. Então a parte física é um fator determinante para um jogo como esse. Então tudo isso o treinador tem que pesar nesse momento e acho até que ele pode sim criar uma expectativa em relação a uma mudança nesse meio-campo de jogadores de mais marcação para dificultar ainda mais a questão do Palmeiras desenvolver os jogos ali, começando ali de trás. Você já não acha isso? Você falou que é uma insanidade. Porque Souza, eu estou te dizendo até no aspecto tático. Né? Você tirar o Garro, que é um cara que numa bola mete, que é um cara que já fez 2 gols em relação ao Palmeiras, que é muito bom de bola, mas os números dele são muito ruins. São muito ruins. Mas muito ruins mesmo. Essa é a realidade. E que merece crítica. Merece crítica, né? E a gente está criticando uma crítica construtiva. Mas assim, a gente quando tem um jogador diferente, ele só precisou de uma bola. O cara estava na frente, ele pediu pro Yuri sair, meteu a bola no Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou. Eu acredito que o Dorival, ele torceu tanto por nisso também. Por esse momento de ter os 3 jogadores, os principais jogadores juntos, que eu acho que ele não vai mexer. Ele pode mexer no segundo tempo, tirar, reforçar. O Carrillo também é um jogador que tem auxiliado muito, não tem conseguido terminar 90 minutos. Tudo bem, mas se você pensar em termos de time também, dos 11, o Corinthians está muito mais pronto com os 11 do que o Palmeiras, cara. Dos 11, o Corinthians está muito mais pronto, muito mais centrado do que os 11 do Palmeiras, irmão. É o meio campo daquilo que o Palmeiras vem fazendo. O Palmeiras não tem um grande destaque, né? Hoje a gente vai destacar aqui o Maurício. E a modificação toda que faz o treinador. Você não sabe quem é quem, você não desenvolve, o melhor jogador não joga, o Rafael Veiga não joga, o Estevam saiu, não tem outro jogador, o Paulinho saiu, olha, o Richard Rios saiu. Olha como é que se encontra a equipe do Palmeiras numa situação como essa.
Tem condições de vencer? Tem. Tem condições de passar? Tem. Tem condições de ser campeão? Tem. O Palmeiras tem. Tem. Mas vai enfrentar o Corinthians, irmão. Em relação ao Yuri Alberto, vamos colocar o gol do Yuri Alberto, que foi o gol do título, né? Diga-se de passagem. O Yuri Alberto, na sua volta, o que você enxerga? Acho que ele fez 3 jogos, né? Na volta, depois que machucou, não foram 3? Acho que ficou de reserva de 2 e foi titular de 1. Não sei, na minha cabeça aqui. Botafogo. Acho que ele só foi titular contra o Palmeiras, né? Aí Palmeiras, titular. E agora entrou agora. E entrou agora, realmente, 3 jogos. Com a ideia do Yuri Alberto, que é o rei do clássico. Cara, que esse cara, antes da lesão dele na costela, né? Ele era o principal atacante de futebol brasileiro, ainda é o artilheiro do Corinthians, né? São 13 gols no ano. É um cara que faz gol, tinha decidido alguns clássicos, errou um pênalti que poderia até dar mais uma tranquilidade para esse jogo. Mas é um jogador diferente, um jogador brigador, que briga na frente, não deixa de correr, luta, aquele centroavante chato para né? zagueiro. Corre pra bota caramba. Ele para jogar sozinho. Dedicado, né? E é pior, né? Eu acredito que a forma como o Yuri Alberto hoje para zagueiro é pior, porque ele não é aquele cara fixo lá, que joga de costa, né? É um jogador que joga flutuando ali na frente, né? Não tem aquela marcação que o zagueiro gosta. Então é um jogador importante, e estando ele, Memphis e Garro, tem toda a condição de tentar fazer o gol como ele fez no primeiro jogo no Paulista. Isso que o Souza falou é a grande verdade. Ele não é fixo, ele pode jogar do lado direito. Eu prefiro do lado direito, vindo para dentro. Essa é uma preferência minha do Yuri Alberto. E é muito veloz. E a gente sabe que o Palmeiras, de uma certa maneira, como o Corinthians, não dá para ficar lá atrás, esperando o adversário, ainda mais jogando o derby, vai ter que sair e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de uma bola enfiada, de fazer isso. Qual a ideia em relação ao Yuri Alberto, Wagner, Fernando Veloso? O Yuri é mais rápido do que... Eu tenho certeza que foi pênalti. Eu tenho. Não vai mudar. Não, pra mim é pênalti. Aquele toque por trás, pra mim, que desequilibra o jogador. Não, vai estar toque. Parecia o trator atrás, né? É pênalti. Pra mim, aquele toque ali por trás. Parecia um machado, né? Você já sofreu vários desses e botaram na cal lá. Pode ter certeza. Vários. Ó, sabe quem tá te xingando? Você dá uma reduzida na passada, sabe o cara pega full pênalti. Sabe quem tá te xingando? É mais você. O cara que dá mais pênalti pra nós quando a gente joga nos jogos de festa. Quem é o Margarida? Margarida. Ele tá o Margarida. Onde tá o Margarida? Ele é Santa Catarina, né? Santa Um beijão pra você, Margarida. Essa hora aqui... Um beijo no seu coração. Já foi, Margarida. Grande Margarida. Você já sofreu muito desse tipo de pênalti aí, pra falar a verdade. Agora, com relação ao Yuri, o Palmeiras vai ter que tomar iniciativa, vai ter que ir pra cima. E o que aconteceu no último jogo é que, como o Palmeiras fazia 3 zagueiros com o Piquerez, muitas vezes... E esse joga, hein? Joga muito. Nossa, mas o que acontece com a zaga do Palmeiras? Muitas vezes ficou mano ali atrás. O Gomes marcando o Memphis e o Fux, que jogou muito bem, marcando o Yuri. Só que é mano. E o Yuri é mais rápido do que qualquer zagueiro do Palmeiras. Se ficar no mano de novo, é um outro problema que o Palmeiras vai enfrentar no jogo. Porque o Corinthians vai jogar em função do Yuri. O Corinthians só tem o Yuri de velocidade, mas ele é mais rápido que o zagueiro do Palmeiras. Se não tiver sobra, é um problema pro Palmeiras. Oscar Roberto Godoy, que estava de Rio Blô, tá de Rio Blô aí? Não. Veio mais humilde, né? Tá legal. Devolveu pro dono. Devolveu, Godoy? Não, só vou encontrar o Osmar amanhã. Então bota, sabe, dentro da roda. Já que você vai de carro para Rio Preto, vai no Transamérica hoje, bota dentro da roda e ele fica rodando lá. Não deixa ninguém ver, porque ele vale mais que seu carro. Voltando para você, Yuri Alberto. Yuri Alberto é jogador que gosta de jogo grande, jogo decisivo, é daqueles atacantes que se consagram. Portanto, é uma preocupação a mais para a defesa do Palmeiras, e principalmente se não puder jogar aqueles que estavam na condição de titulares, né? O Fux ou o Murilo. Então, se tiver que improvisar ou usar um zagueiro desse menos experiente, é um problema a mais para o sistema defensivo do Palmeiras. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto, que acabou aí detonando o meio-campista do Corinthians, argentino, Rodrigo Garro. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Mas antes de falar um pouco de Rodrigo Garro, falar do próximo jogo do Corinthians, que é com o Palmeiras para as oitavas de finais da Copa do Brasil, o jogo de volta, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. O Corinthians ontem não jogou bem, Dorival Júnior entrou com um time alternativo, né? Algumas pessoas gostam de falar que é time reserva. Eu acho que é um time alternativo, que tinha bastante titular, né? Principalmente no segundo tempo. Dorival
colocou um trio muito ofensivo, o Garro, o Yuri, o Memphis, depois entrou o Carrídio, e o Corinthians ontem acabou sendo surpreendido, com 5 minutos o Fortaleza acabou fazendo o gol, né? Mas lembrando que foi uma falha grotesca da defesa do Corinthians, principalmente de Félix Torres. A torcida já perdeu a paciência com esse cara. Esse cara não joga nada, nunca jogou nada no Corinthians, né? E foi mal, falhou feio, foi uma falha bizonha. E aí ele acabou fazendo aí o André Ramalho falhar também. E o goleiro Hugo Souza, a bola era defensável, o Hugo Souza acabou falhando. Mas o Corinthians, aos 48 minutos do segundo tempo, empatou o jogo. O empate foi ruim? Foi, porque o Corinthians no Brasileirão tá mal. O Corinthians no Brasileirão tá muito mal. Precisa pontuar. Mas parece que o Corinthians abriu mão do Brasileirão, mas não abriu. Sabe qual é o problema do Corinthians? É o elenco. O elenco do Corinthians é fraco. O time é bom, mas o elenco do Corinthians é muito fraco, né? Esse empate aí, o Corinthians, se sai com a derrota, ficaria pior. Nas últimas 9 rodadas, o Corinthians tem apenas uma vitória. É muito pouco para um time que ganha. Para um time que o Corinthians tem aí, que custa em torno aí de 22 milhões de reais a folha salarial por mês, né? Depois o Corinthians tem jogos difíceis. Juventude está na parte de baixo da tabela, mas é um time encardido. O Corinthians vai enfrentar o Juventude fora, tem Vasco, tem Palmeiras. Então assim, o Corinthians carece, o elenco do Corinthians carece de boas peças. Dorival Júnior pediu reforço até hoje, infelizmente não chegou. O Corinthians precisa ter um time bom, mas precisaria ter um elenco bom para disputar várias competições, né? Então, Dorival está fazendo o que pode? Dorival está fazendo o que pode. Dorival não tem muita coisa para fazer. Não tem muita coisa para fazer. Porque ele pede reforço, o Corinthians não dá. O Dorival, o scout tá lá para quê? Para analisar. Ver que alguns jogadores tá com excesso de cansado, precisa fazer o quê? Poupar. Poupar, lembrando que o Corinthians tem o Palmeiras na quarta-feira. E o objetivo nesse momento é classificar. Porque tem 14 milhões esperando o Corinthians da Copa do Brasil, né? E o Brasileirão tem mais tempo. Tem prazo de recuperar. Claro, não pode perder, continuar perdendo assim, a chance de rebaixamento é enorme. Mas tem prazo de recuperar. Já a Copa do Brasil não tem prazo. Então o Dorival fez ontem um time alternativo que conseguiu um resultado até que não é dos piores, porque conseguiu ganhar um pontinho. Mas o Romero tá de brincadeira. Breno Bidon passou a bola para ele, pro bairro do gol, bateu para cima, pelo amor de Deus. Romero ganha mais de R$1 milhão de salário por mês e não tem jogado nada. E vem numa má fase que não acaba nunca. Não acaba nunca. É impressionante, cara. É impressionante. Então o Corinthians tem que mudar, o Corinthians tem que contratar. Dorival é um bom treinador, muito bom treinador. Mas ele não pode fazer milagre não consegue fazer omelete sem ovo. Então o problema do Corinthians é o elenco. O elenco carece de boas peças, carece de boas contratações, até porque o Corinthians fez várias contratações erradas. Félix Torres e Kaká, para mim, são duas contratações que o Corinthians errou muito. Errou muito, são jogadores fracos. Jogadores que não têm capacidade, condições técnicas de vestir a camisa do Corinthians. Vamos falar a realidade? O Corinthians tem vários problemas. Problema em campo, problema fora de campo. Essas pessoas que lá estão precisam pensar no Corinthians e fazer o Corinthians, trazer o Corinthians para ganhar título nacional, título internacional. Né? E hoje o Corinthians ganhou o Paulistão após 6 anos, não havia conquistado nada. Isso é uma vergonha. Isso aí é culpa de quem? Da diretoria, isso é culpa de quem? Da gestão. Da gestão do Corinthians, que gasta no cartão comparativo do clube, como o São Andrés fez, né? Segundo o GE, o do Willian Monteiro Alves também fez, com gastos pessoais. Cara, o Corinthians tem que mudar. Essas pessoas no Corinthians tem que mudar. O Osmar Stab tá lá há 60 dias. Já fez coisas que os outros presidentes não fizeram. Acabou com 2 categorias, onde o Augusto Melo contratou 87 jogadores, acabou com a categoria de base sub-16 e sub-18. Para fortalecer a sub-17 e sub-20. Tá bom, tá ótimo, não precisa de mais. O Corinthians tinha tanto jogador que tinha que reduzir o campo em 4. Então, não precisa disso. O Corinthians tem que contratar urgente. O Corinthians tentou contratar o Biel, não conseguiu. Carlos Diniz não conseguiu. Precisa contratar. Tem que fortalecer
o técnico Dorival Júnior com bons jogadores, com boas peças. Então o craque Neto acabou detonando aí o meio-campista Rodrigão, porque os números deles são ruins demais. São péssimos. 19 jogos, uma assistência, uma assistência. Pelo amor de Deus, muito ruim o número de Rodrigão. Infelizmente ele passou também por problema físico, né? Foi tratado na Europa, né? Foi para Madrid tratar, voltou, continuou tratando o Corinthians. O Rodrigão, essa temporada, nós estamos no 6º mês, né? Passamos pro 8º mês. 6º não, era 7º, agora passamos pro 8º mês. O Rodrigão não conseguiu fazer um jogo ainda esplendoroso. Tem qualidade? Já marcou gol contra o Palmeiras, já marcou 2. Mas o último gol do Rodrigão foi contra o Santos na semifinal do Paulistão, é muito pouco. Craque Neto tem razão. E o Neto tá falando com propriedade porque ele é da posição, ele conhece, ele sabe o que tá falando. Foi um baita de um camisa 10 do Corinthians. Se o Corinthians tem o primeiro título paulista, tem que agradecer muitos jogadores. Mas o principal de todos, o maestro desse título, foi o craque Neto. Então, o Rodrigão tá deixando a desejar, tá recuperado, tem que jogar mais. Quanto o Palmeiras, o trio Garro, Memphis e Yuri tem que funcionar. O Roberto pode fazer a diferença contra o Palmeiras, porque ele é um cara que tem muita velocidade. E essa velocidade faz com que a defesa do Palmeiras não acompanhe. Ele pode ser um elemento surpresa para chegar e definir o jogo, sendo que ele é conhecido como o rei dos clássicos. Infelizmente, na Neoquímica Arena, na quarta-feira passada, ele bateu um pênalti muito mal e o goleiro Everton acabou pegando, porque meia altura. Bateu um pênalti meia altura facilita a defesa do goleiro. Perdeu o pênalti, mas sofreu a falta para o Garro cobrar rápido para Mateuzinho cruzar na cabeça do mesmo, fazer 1-0 Corinthians. Corinthians está levando um resultado muito bom, né? Levando um resultado muito bom para o Allianz Parque, que é uma vitória. Porém, esse clássico é decisivo. É um clássico grande, que o Corinthians tem que jogar. Se chegar lá para ficar atrás, vai perder a classificação. Dorival é especialista em jogo de mata-mata. E na Neoquímica Arena, Dorival acertou. Para mim foi o primeiro jogo do Corinthians extraordinário que eu vi na temporada 2025. Dorival equacionou a defesa, o sistema defensivo muito bem postado, não deu espaço para o ataque do Palmeiras, e aí no contra-ataque, na velocidade, o Yuri acabou sofrendo a falta. Naquele momento o Palmeiras estava até melhor no jogo, mas o Memphis foi cirúrgico e foi leve fazer aquele gol de cabeça. Então o Corinthians tem que entrar contra o Palmeiras, jogando certinho, ajustadinho, porque se entrar com a asinha alta, postando, não deixar o Palmeiras fazer o gol no primeiro 10, 15 minutos, o Corinthians tem condições até de tirar a vitória do Palmeiras lá no Allianz Parque, sair com um resultado muito positivo, né? E ganhar a moral. Dorival deve fazer um sistema tático novamente muito bem postado, com André Ramalho e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Bidu, e na lateral direita, Mateuzinho, né? E o Hugo Souza no gol. Então, se o trio funcional, o meio de campo tiver certinho, o Corinthians tem condições de sair com a vitória, porque o Ranieri, pra mim, contra o Palmeiras, foi o melhor em campo disparado. E aí, fiel, o que vocês acham? O craque Neto tem razão de criticar o desempenho de Rodrigo Garro? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e deixe sua inscrição no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.